Os temas que são muito abordados em congressos ou reuniões, seja o que for que fale sobre desenvolvimento pessoal, está sempre ligado à motivação, determinação, disciplina. Você quer atingir determinados objetivos, você tem que ser disciplinado, você tem que ser determinado, você tem que ter comprometimento com as coisas. Não basta decidir, como eu disse aqui outro dia. Não adianta a decisão, você precisa se comprometer com a decisão. Então, essas coisas todas têm que fazer você ir para frente. A motivação é ação em movimento. Existe um monte de livros sobre isso, um monte de palestras. Você vê todos os dias na internet ou no Facebook sujeitos falando sobre as mesmas coisas. Nada contra eles, absolutamente. Isso é muito gostoso você ouvir, inclusive, porque chama atenção para os potenciais que você muitas vezes não nem sabe que tem, ou te dá uma espécie de um guia. Bom, se eu começar por aqui, eu sou capaz de me motivar, alguma coisa assim. Ou seja, essas palestras, esses livros, sempre tem alguma coisa a acrescentar para a gente. Mas há uma coisa que é muito interessante nisso tudo. Ninguém fala sobre as nossas limitações, fala daquilo que é alcançável, fala dos nossos potenciais, motive-se. Vá adiante, tenha disciplina, foco, força e fé, que nem tem um jargão famoso aí. Seja determinado, cumpra regras, faça uma organização do seu tempo no papel, descubra a diferença entre urgência e prioridade, ou seja, uma série de técnicas. Mas ninguém fala da personalidade, que está por detrás de tudo isso, que é a origem de tudo isso. Se a sua personalidade for pessimista, se você for inseguro, se você não acreditar que as coisas possam acontecer, se você procura pelo em ovo, se você não confia em nada nem em ninguém, como é que você vai achar motivação, ser determinado, ser disciplinado para atingir um objetivo? Então, ouvir essas coisas todas é muito legal. Ele te diz, a partir do momento que você se compromete com algo, o que você deve fazer. Mas aí você começa a dar passos. Imagina que você se compromete e você dá um passo, você dá dois passos, mas aí você é um sujeito preguiçoso. Aquilo não te interessa, não era bem isso que eu queria. Está muito cansativo isso daqui, eu quero outra coisa. Como é que fica a motivação? Como é que fica a disciplina? Como é que fica a determinação? Para atingir aquele objetivo, eu vou ter que falar em público, por exemplo. Para atingir aquele objetivo, eu vou ter que conversar com um monte de pessoas, visitar um monte de pessoas, de clientes, por exemplo, e eu sou um sujeito social. Na primeira visita, quando chover, eu vou arrumar uma desculpa para mim mesmo para não ir. E aquilo tudo que você ouviu sobre disciplina, determinação, ter foco e tal, não, tá tudo, entendi, tudinho. Mas eu não tenho vontade de ir. Minha personalidade não permite. O meu ego fica preocupado com o que vai acontecer lá. E se ele me disser determinada coisa, como é que eu respondo? Então, todas essas coisas, todos esses motores para a nossa motivação é muito interessante. Inteligência emocional, tudo isso é muito legal. Mas como é que a gente vai colocar isso em prática sem conhecer melhor a nós mesmos? Que adianta você dizer para uma determinada pessoa, tenha disciplina, se ela acha, se ela sente que ter disciplina em alguma coisa é algo impossível para ela. Eu não consigo me concentrar porque eu não consigo ficar sentado na cadeira. É por isso que a gente costuma dizer, isso há muitos anos, que o formato da escola, a forma, o modelo escolar, ele é completamente maluco, colocando 30, 40 crianças sentadas em umas cadeirinhas e com o professor falando lá na frente, e as pessoas têm que estudar aquilo e decorar aquilo e tal. E aquelas crianças que são hiperativas, como costuma se dizer, e aquelas crianças que não funcionam bem fisiologicamente de manhã cedo, ou aquelas que fisiologicamente não funcionam bem à noite. Deu 8 horas, caiu o sol, ela tem sono e ela tem que ir para a escola. Ou seja, é uma forma de tentar generalizar um determinado comportamento, com um determinado formato, um determinado modelo, a despeito da natureza fisiológica e da personalidade das pessoas. Portanto, quando você fala sobre motivação, determinação, disciplina, não, espera um pouco. Para quem você está falando isso? Você está falando para um sujeito que é movido a objetivos? Um cara extremamente competitivo? Aí você vai entender. Mas se você está falando para um sujeito que
ele é tranquilo, gosta de fazer devagar e sempre, que ele vai ter que enfrentar determinadas pessoas, bater de frente com determinadas pessoas, que aquele tipo de obstáculo vai gerar conflito, ele vai dizer assim, não, isso não é para mim. E desiste. Cadê a disciplina, cadê o foco, cadê a motivação? É por isso que nos meus processos de coaching, uma das primeiras coisas que eu faço é tentar, a despeito da fotografia do fulano ou da fulana naquele momento na vida dela, em todos os segmentos da vida dela, eu tento tirar a fotografia da personalidade. Para saber se aquilo que ela vai dizer como objetivo é alcançável na forma como ela é. Não basta agregar motivação. Porque para que ele tenha motivação, talvez ele tenha que mudar características da sua própria personalidade. Precise ser estimulado. E aí entra o Enneagrama. Para que usar o Enneagrama? Usar o Enneagrama para autoconhecimento, para definir que faculdade você vai fazer, que profissão você vai ter, que tipo de emprego você quer, como liderar, por exemplo, determinadas pessoas que estão lá na sua equipe de trabalho, que têm personalidades diferentes, como é que eu abordo cada uma delas? Professores, como é que, embora eu dê a minha aula de ponta a ponta igual para todo mundo, como é que eu posso esperar rendimento, produtividade, atenção de todos igualmente? Como eu trato com esses alunos que não dão a menor bola para aquilo que eu estou falando, muitas vezes porque ele está te desafiando, é o tipo de personalidade que ele tem, ele está te desafiando o tempo todo. Ou aquele outro que está dormindo, ou gostaria de estar compondo música, e você está tentando ensinar a equação de segundo grau na matemática. Isso acontece muito. Por isso que tudo aquilo que é generalizado não funciona. Ah, motivação é uma coisa ruim? Não, absolutamente. Disciplina é uma coisa ruim? Não, absolutamente. Determinação, foco, etc. Isso é ruim? Claro que não. Mas quem está por trás daquilo? Quem é que vai absorver aquilo ali? As características da personalidade dessas pessoas são compatíveis com determinadas coisas para se motivar? Ou ele precisa evoluir? Então, como é que eu uso o Enneagrama nessa história? Ele me mostra, olha, fulano, você é uma pessoa que não gosta de rotina, você é uma pessoa que gosta de estar ao ar livre, que gosta de se reunir com muita gente, de ter muitos amigos. Então, para que você tenha foco, para que você tenha disciplina num determinado assunto, num único assunto, você vai precisar evoluir, mas você precisa saber que você é diferente da expectativa que aquele projeto espera de uma pessoa que vai executá-lo. Você é diferente, você vai precisar arrumar alguns aspectos na sua vida para poder atingir aquele objetivo. E olha, o grande problema seu é este aqui, você precisa evoluir, e aí o Enneagrama tem uma forma de mostrar como é que você deve evoluir para que você assuma as características necessárias para manter o seu equilíbrio a despeito de um projeto que seja, por mais arrojado que ele seja, como você deve conduzi-lo. E apenas complementando, porque eu falei aqui sobre professores, como é que você lida com a sua equipe de trabalho, se você tem um chefe que você não consegue lidar com ele, estude o Enneagrama. Aprenda o Enneagrama sobre você e sobre ele. Se você é um profissional de saúde mental, por exemplo, um psicoterapeuta, aprenda o Enneagrama. Ele vai te ajudar muito. Ele vai te dar um mapa das pessoas. O Enneagrama vai te ajudar muito. Se você é um coach, você pode ter um bando de ferramentas à sua disposição. Mas o Enneagrama, ele te mostra aquilo que as ferramentas não mostram, que é o outro lado, o lado obscuro. Ele tenta te mostrar o lado obscuro e como é que as pessoas caminham. Porque o algoritmo daquela ferramenta que você está acostumado a usar para testes de personalidade, para produtividade, para liderança, não é mostrado para você, te mostra só o resultado. No Enneagrama você sabe qual é o algoritmo. Você conhecendo, estudando o Enneagrama, você aprende qual é o mecanismo para se alcançar o resultado. Como utilizar na sua vida o Enneagrama? Já falei sobre vários segmentos, né? Vários tipos de pessoas, vários profissionais, inclusive. Pai, mãe, professor, psicoterapeuta, coach, líder de equipe, funcionários, vale para todo mundo. De qualquer cultura, de qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer localização geográfica do mundo.